Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde. Estamos aqui para a nossa aula bíblica, para alguns minutos de reflexão bíblica, uma palavra de ensino para o teu coração, para a glória de Deus. E eu quero usar um tema bíblico que está no Evangelho de Jesus, segundo escreve João. Eu gostaria que os irmãos localizassem aí na sua Bíblia o capítulo 8 e o versículo de número 32, que nos diz assim a genuína palavra de Deus: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou repetir novamente este versículo para que os meus irmãos possam frisar na tua mente e no teu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, neste momento de reflexão bíblica, conhecer a verdade. Eu quero usar esta palavra para abrir a tua mente, para que você possa ter uma clareza melhor acerca da verdade do Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observe dentro deste versículo, que este versículo irá trazer para nós lições bíblicas, ensinamentos para vivermos uma vida que agrada a presença de Deus. Observe bem, meus irmãos, conhecereis. Quando fala de conhecer, é você conhecer acerca daquilo que você não conhece. Quando você visita uma pessoa e você está indo ver ela pela primeira vez, você está indo conhecer. Assim é a Bíblia, assim é esta palavra a qual Jesus está dizendo, uma palavra dita por Jesus: e conhecereis a verdade. Então, quando a gente conhecemos a verdade bíblica, ela irá libertar do pecado e da mentira, porque a palavra de Deus ela é pura, e na palavra de Deus não há enganos. E todo aquele que está com a sua mente estruturada na palavra, ele irá evitar muitos erros na sua vida. Porque há muitas pessoas que cometem erro, é porque estão sendo escravos do pecado. Pessoas que mentem estão sendo escravas do pecado. Pessoas que adulteram, pessoas que vivem uma vida de pecado, uma vida de sujeira. Porque o pecado é uma sujeira que contamina o homem e gera doença. O pecado é uma doença que gera o homem a destruição. O pecado gera a morte. Então, uma pessoa que vive nas práticas do pecado, ela está correndo um grande risco de sofrer a morte física e também a morte espiritual. Porque, observe bem, que quando o próprio Deus disse para a sua criação não desobedecer, porque se eles desobedecessem, eles iam sofrer o dano. A primeira morte que vamos observar é a morte espiritual. E a segunda morte é a morte física, porque o pecado traz morte. Então entenda, quando o homem peca, Deus se afasta do homem. E se o homem continuar na prática do pecado, vai gerar o quê? Vai gerar a morte física. Então nós precisamos entender que quando nós conhecemos a verdade, nós iremos viver uma vida que trará frutos dignos de arrependimento. Observe que uma árvore que não produz fruto, ela será cortada e será lançada ao fogo. Se você ler em João capítulo 15, versículo 1, 2 e 3, você irá observar Jesus dizendo para os seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador.
E todo ramo que não produz fruto, meu Pai corta e lança ao fogo. Mas todo ramo que produz fruto, o meu Pai limpa, para que possa produzir mais frutos ainda. Jesus vai dizer mais: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então observe que, quando o homem está firmado na videira que é Cristo, ele irá produzir frutos dignos de arrependimento. Mas aquele que não produz nada, o Pai corta e lança ao fogo. O fogo ao qual está se referindo aqui em João 15 é o fogo do inferno. Observe que quem não produz será condenado, porque não quer viver a vontade de Deus. Observe que o homem que não se arrepende, o homem que não abandona a sua vida de idolatria, ele está desagradando a Deus. Ele está agradando as trevas e está desagradando a Deus. As trevas o consomem para destruir a sua alma. Mas quando o homem abandona a idolatria e vive uma vida que agrada a Deus, o Espírito Santo irá moldar a sua vida e fazer desta pessoa um instrumento em tuas mãos. Foi assim que aconteceu com Saulo de Tarso na estrada de Damasco, em Atos capítulo 9, versículo 1, quando ele teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Ele era um homem pecador, um homem que vivia na prática do pecado, mas Cristo libertou e fez dele um vaso escolhido, porque ele se arrependeu. E quando o homem se arrepende, o Espírito Santo irá se apoderar da sua vida. O Espírito Santo irá mover a sua vida. O Espírito Santo irá conduzir a sua vida. Então observe bem, meus irmãos, que quando o homem ele é movido pelo Espírito Santo, ele vai abandonar as práticas do pecado e viver uma vida que agrada a Deus. Observe bem que Paulo escreveu aos Efésios quando ele estava preso em Roma, lá no capítulo 2 e no versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Observe bem que todos nós pecamos. Todos nós não merecemos a maravilhosa graça de Deus, mas através da morte de Cristo na cruz, o Senhor nos deu a oportunidade de nos apresentarmos diante de Deus novamente e buscar o seu perdão, porque através da graça de Cristo, Ele nos adotou, somos filhos por adoção e fez de nós novas pessoas para a glória do teu nome. Observe bem, meus irmãos, lá em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida eterna. É uma vida em Deus. Jesus, ele veio para perdoar o pecado do povo e dar ao povo uma nova vida, trazer o povo novamente à comunhão com Deus. Deus amou o mundo e através do amor de Deus, ele enviou seu único Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados e nos dar a esperança de uma nova vida. Então entenda, todo aquele que se arrepende, conhecendo a verdade, o Espírito Santo irá limpar a sua vida. Por quê? Porque o Espírito de Deus é a verdade. Observe bem na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando fala de palavra, fala de Deus, fala do Espírito, porque o Espírito é a palavra. Então a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra cura, a palavra liberta, a palavra salva, porque quando o homem ouve a palavra, o Espírito Santo irá transformar a sua mente, irá transformar o seu caráter. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 18, a Bíblia diz: e nós, com a cara descoberta, contemplamos a glória do Senhor e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Então, quando o homem tem um caráter firmado na palavra, a glória de Cristo irá resplandecer sobre a sua vida. O homem que anda nas trevas, ele não reflete a glória de Deus, mas ele reflete o pecado, a destruição. Mas quando esse homem se arrepende, ele aceita Jesus como Salvador da sua alma,
Cristo irá resplandecer a sua presença sobre ele. Mas para essa presença resplandecer, é necessário o processo de libertação, é necessário o processo de transformação, é necessário o processo de limpeza, o processo de mudança de caráter. Então observe bem, que quando o homem aceita a Cristo, seu caráter vai ser moldado. E um caráter moldado é um caráter que irá o quê? Se apresentar a Deus em espírito e em verdade. Porque o homem, ele precisa ter um caráter firmado na palavra de Deus. Observe bem que em Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que venha a ter em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Paulo está aqui falando de uma mente cristocêntrica, uma mente transformada, uma mente limpa, porque a mente de Cristo é uma mente limpa, uma mente de reino, uma mente focada na palavra. Quando Cristo estava na terra, ele veio cumprir o propósito de Deus. O Espírito Santo estava sobre ele. A mente de Cristo é cristocêntrica. Então nós temos que ter essa mesma mente, essa mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Por isso é muito importante o estudo da palavra, porque quanto mais nós se aproximamos da Bíblia, mais nós seremos limpos por ela. Quanto mais nós se apresentamos diante a Deus, mas nós seremos transformados por ele. Observe bem que na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2 e no versículo de número 14, a Bíblia diz: apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, a qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-o na sua cruz. Observe, aquilo que era para nossa condenação, o Filho de Deus levou sobre ele os nossos pecados, aleluia, e nos deu a oportunidade de viver. Nós estávamos mortos pelo pecado, mas Cristo Jesus se entregou por nós. Aquilo que era para nossa condenação, ele nos deu vida, ele nos libertou do pecado que gera morte para viver uma vida que agrada a Deus. É por isso que o Evangelho liberta. Então, quando o Evangelho é praticado, é vivido, ele vai transformar o caráter do homem. Observe bem que na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 16, a Bíblia diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração ao Senhor. Então, um cristão liberto, um cristão sarado, a palavra de Cristo irá habitar em sua vida, irá fazer um grande efeito, porque nós somos o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo, e ter o Espírito Santo é preciso ter verdade, é preciso ter caráter, porque o homem que é liberto, ele vai ter os frutos do Espírito sobre ele. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 22 ao 26, a Bíblia diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também no Espírito, não sejamos ávidos de vanglória, provocando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então entenda, aquele que tem os frutos do Espírito em si, ele vai ter verdade, bondade, equilíbrio, temperança. Porque o homem que é guiado pelo Espírito Santo, ele vai ter caráter, ele vai ter libertação. Daniel, por favor. Você precisa... desculpe, meus irmãos, tá? Perdi um pouco a concentração com o meu irmão aqui. Então nós precisamos entender que nós como igreja precisamos valorizar a presença do Espírito Santo, porque nós estamos vivos para a glória de Deus.
busque a verdade, pratique a verdade. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que essa palavra de ensinamento venha penetrar no teu coração.